Vamos para mais um vídeo da série sobre o Matplotlib. Nesse vídeo vamos falar sobre uma coisa muito interessante que o Matplotlib pode fazer, que é a alteração dos gráficos quando a gente tem uma fonte de dados que muda. O gráfico a gente consegue alterar ele, atualizar o gráfico em tempo real, certo? Então, para esse exemplo aqui, né, eu já vou mostrar, mas o que eu vou fazer é, eu vou ler dados de um arquivo de texto, é esse arquivo aqui, certo? E eu vou manualmente alterar os dados que estão salvos nesse arquivo e, em tempo real, o gráfico que vai estar sendo gerado a partir desse arquivo vai ser atualizado. Bom, para que isso é interessante? Eu posso ter, por exemplo, uma fonte de dados que muda com o tempo, né? Pode ser, por exemplo, inclusive, uma fonte de dados tirada da internet, né? Não sei, pode ser muita coisa. Mas a ideia é que eu posso, então, querer monitorar esses dados e acompanhar as alterações em tempo real, certo? Bom, mas então vamos logo ver como que se faz isso. Para começar, eu vou precisar importar Matplotlib, como a gente sempre faz. Matplotlib.pyplot. Vou importar como PLT. E eu vou precisar adicionar, nesse caso, uma outra importação que vai ser do Matplotlib também. Matplotlib. Eu vou precisar importar. Import, está escrito errado. Agora sim. Vou precisar importar animation. A gente já vai usar isso. Bom, então como eu falei, eu vou querer ler os dados daquele arquivo de texto, certo? Então vou começar fazendo isso, escrevendo o código que vai fazer isso. Então, vou abrir aquele arquivo, né? O arquivo se chama dados.txt. Eu quero abrir esse arquivo em modo de leitura. Uma vez que eu tenho o arquivo aberto, eu vou ler esse arquivo. Fazendo f.read. Como eu mostrei lá no início, vamos olhar de novo para o arquivo. O arquivo está organizado em forma de duas colunas separadas por vírgula, certo? Então, eu vou pegar essas duas colunas de dados e transformar em duas listas, x e y. Então, eu vou precisar ler cada uma dessas linhas do arquivo. Vou utilizar um loop for para isso. Então, para cada linha contida em dados, e eu vou separar a string dados através de um split pelo caractere /n, que é o caractere que separa uma nova linha do arquivo. Então, eu tenho aqui as linhas. Opa, está errado aqui, né? Para linha em dados.split, agora sim. Então, para cada linha dessas, ela tem duas colunas separadas por vírgula. Então, de novo, eu vou precisar separar essas duas colunas utilizando um split. Então, vou pegar cada valor individual de x e y. Então, eu vou utilizar linha.split. Vou separar nas vírgulas. E uma coisa importante, é bom acrescentar aqui, é que eventualmente os arquivos eles podem ter uma linha em branco, né? Geralmente, como é o caso agora, a última linha desse arquivo está em branco. Então, se eu tentar fazer o split nessa linha em branco e atribuir o resultado a duas variáveis, isso vai dar um erro. Então, eu preciso evitar essa última linha. Eu faço isso de uma forma bem simples. Se o comprimento dessa linha, se o comprimento for zero, não faço nada com essa linha. Bom, agora, finalmente eu posso acrescentar cada um desses valores x e y nas listas x e y. E eu vou querer acrescentar a versão float dessas variáveis, porque x e y são strings. X e fazer a mesma coisa para y
y.append float y. Perfeito. Agora eu tenho as duas listas x e y completas com os dados que estão naquele arquivo de texto. E então posso construir um gráfico com esses dados. Mas eu vou querer fazer isso. Vou querer criar uma figura. A gente já viu em um vídeo anterior como fazer isso, certo? Criar uma figura em um eixo. Vou utilizar plt.subplot. Vou criar um eixo só nessa figura. Poderia simplesmente fazer o gráfico utilizando plt.plot, mas a figura vai ser importante na hora de fazer a animação, né? Então, eu já vou criar a figura aqui desde o início. E para criar o gráfico, eu vou utilizar x.plot xy. Maravilha. Então vamos visualizar o resultado até aqui. Pronto. Temos esse gráfico. E por enquanto esse gráfico ele é estático. Nós vamos acrescentar o código que vai fazer a atualização dele em tempo real agora. Então o que nós precisamos utilizar agora é ane igual animation. Ponto. Esse animation é o mesmo que foi importado aqui lá no início, certo? Vou utilizar func animation. E para essa função func animation eu preciso informar a figura que vai ser animada, certo? A figura que vai ser atualizada periodicamente vai ser a figura fig. A figura que foi criada aqui em cima com o plt.subplot. Preciso informar também como eu quero atualizar essa figura. Eu vou atualizar ela a partir de uma função que eu vou chamar de animar. Eu ainda não defini essa função, vou fazer isso agora. Essa função ela vai ser simplesmente todo esse código que nós escrevemos aqui em cima. Então, eu vou definir a função animar agora. Essa função ela vai receber do func animation um parâmetro i. Então, a função animar, o que ela vai fazer? Vai ler o arquivo e criar um gráfico, certo? E por último, aqui embaixo no func animation, nós vamos acrescentar um intervalo que vai ser um tempo em milissegundos. Então eu coloquei aqui 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Então o gráfico que está... cadê meu mouse? Sumiu, está aqui. Então o gráfico que está na figura fig, o gráfico que está nessa figura, ele vai ser animado através da execução da função animar a cada 1 segundo. Então tudo o que resta agora é testar esse código. Vamos lá. Então olha só, repara aqui no nosso gráfico agora, ele está mudando de cor frequentemente, certo? O que está acontecendo aqui é que a cada 1 segundo a função animar está sendo executada, né? Como eu já falei. E por que a mudança de cor no gráfico? Porque então, a cada vez que essa função está sendo executada, um novo gráfico está sendo gerado em cima do gráfico que já existe. Como a gente pode consertar isso? Eu posso acrescentar na função animar, eu vou acrescentar aqui x.clear. Então, antes de desenhar um novo gráfico, eu vou apagar o gráfico que já está presente na figura existente, certo? Beleza, vamos executar de novo isso aqui? Pronto, agora o gráfico não está lá mudando de cor toda hora. E então eu vou pegar aqui o arquivo fonte dos dados que estão aparecendo nesse gráfico e vou alterar esse arquivo. Então vou acrescentar aqui x igual a 6 e y igual a 4, por exemplo. Então agora eu vou salvar o arquivo, salvei. E vejam que o gráfico foi alterado. Eu posso apagar também dados desse arquivo, vou salvar ele agora. E também os dados que estavam lá no gráfico, eles sumiram, né? Porque nós acrescentamos o comando clear, né? Então eu estou apagando tudo que está no gráfico e gerando um gráfico novo. Uma coisa que é importante ainda se comentar aqui é sobre esse parâmetro intervalo. Então, como eu defini aqui,
eu estou executando a função animar a cada 1 segundo, certo? Vocês viram ali durante a execução desse código que o gráfico está sendo atualizado de forma quase que instantânea, né? Mas o que acontece? Mesmo quando o arquivo não é alterado, a função animar está sendo executada a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, o gráfico antigo é apagado e é desenhado um gráfico novo. Bom, aqui a gente tem que ter em mente com que frequência a nossa fonte de dados vai ser atualizada. Se eu tenho uma fonte de dados que é atualizada, por exemplo, a cada 10 minutos, talvez não faça tão sentido eu utilizar essa atualização a cada 1 segundo. Pode ser um tempo diferente, não é? Também não faz sentido, nesse exemplo, né, que eu tenho uma fonte de dados atualizada a cada 10 minutos, também não faria sentido eu atualizar o dado a cada 10 minutos. Porque pode acontecer do gráfico ser atualizado instantes antes da fonte de dados ser atualizada. Então, o que vai acontecer na prática é que o meu gráfico vai ficar 10 minutos atrasado em relação à minha fonte de dados, certo? Então, esse parâmetro de intervalo ele tem que ser pensado para cada caso. E, por fim, uma outra coisa que é importante de se comentar também é se eu quiser customizar esse gráfico, né? Se eu quiser, por exemplo, acrescentar rótulos nos eixos, legendas, como é que eu faço? Né? Eu posso fazer x.setXlabel e eu vou querer acrescentar o rótulo eixo X. Bom, eu vou executar isso e reparem que o rótulo não está sendo exibido, né? Por quê? Porque frequentemente o gráfico está sendo apagado. Então, essa customização que eu estou fazendo aqui no gráfico, ela tem que ficar não aqui fora, mas dentro da função animar, certo? Eu vou executar isso novamente para a gente ver o efeito. Agora, o rótulo eixo X está aparecendo aqui, certo? E basicamente é isso que eu tinha para falar sobre atualização dos gráficos em tempo real, certo? Dá para fazer muita coisa com essa funcionalidade do Matplotlib, né? E vai dar necessidade de aplicação de cada um, certo? Então, eu vou ficando por aqui para esse vídeo e, como sempre, vejo vocês no próximo. Até mais!